Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Vulcânica. O nosso podcast ele vai mergulhar na nossa região vulcânica, mostrando todos os diferenciais que a região vulcânica, que está presente hoje no sul de Minas e no interior de São Paulo, traz para a nossa região. Desde exclusividades de produtos, terroirs, clima, enfim, nós vamos enriquecer você bastante de informações sobre isso. E hoje nós estamos gravando o nosso primeiro programa e eu estou recebendo aqui um convidado mais do que especial, o Theo Zingoni. Ele é formado aí em geologia, mestrado e doutorado em geociências, professor da Universidade de Ouro Preto e assim vai, né, Theo? Theo, muito obrigado pela sua presença aqui. E só lembrando, gente, se nós vamos falar da região vulcânica, nada melhor do que a gente começar a falar sobre vulcão, sobre, poxa, Poços é um vulcão, não é um vulcão, é uma caldeira vulcânica, é uma diferença de caldeira vulcânica, enfim, hoje nós vamos tratar sobre todos esses assuntos aqui. Muito obrigado, Theo, pela sua presença. Eu que agradeço, Soares, obrigado pelo convite, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje. Theo, vamos lá, vamos conversar, vamos começar então aí sobre a pergunta que todo mundo faz e a pergunta que não quer calar. Inclusive essa pergunta ela é muito questionada nas mídias sociais. Poços está ou não está dentro de um vulcão? Conta para nós aí. Sim, não. Poços está integralmente dentro da caldeira vulcânica, né? Inclusive é a única cidade, né? É a única cidade. Que está dentro do vulcão, literalmente. Que está dentro, exatamente. Sendo que todas as vias de acesso para Poços, seja você vindo por Águas da Prata, por Andradas, por Caldas, por Bandeira do Sul, toda a parte que você sobe a serra, que está para chegar em Poços, você está subindo as bordas da caldeira vulcânica. Olha que legal. E a cidade de Poços está bem no interior dessa caldeira. Que bacana, Theo. E essa caldeira ela tem uma idade, né? Você contou para nós aí antes de começar a gravação, qual que é a idade, como que ela surgiu? Essa caldeira vulcânica, os métodos de datação dela não são extremamente precisos dentro das técnicas modernas que foram desenvolvidas, tá? Mas as datações que a gente tem, ela remete na casa de 80, 90 milhões de anos atrás. É mais ou menos a idade que a gente tem desse magmatismo que... Bacana. E o que diferencia uma caldeira vulcânica de um vulcão? Basicamente, é a localização dela em relação à sua placa tectônica, né? As cadeias de vulcões que existem hoje no planeta, elas são sempre associadas aos limites convergentes ou divergentes de placa, onde uma placa tectônica está se afastando ou se aproximando uma sobre a outra, né? O Anel do Fogo do Pacífico é o exemplo clássico que a gente tem de cadeias vulcânicas relacionadas aos limites convergentes de placas tectônicas, onde a placa oceânica do Oceano Índico ela vai sendo empurrada e vai mergulhando por debaixo das placas continentais, né? Na América do Sul, essa cadeia vulcânica você pega ela desde a Patagônia, chilena, Argentina, passa por todos os países da América Central, né? Desde Equador, Bolívia, Costa Rica, México, Estados Unidos, vai lá no Alasca, aquele cordãozinho que forma do Alasca, do Arco dos Aletuia, e ela continua ali ao longo do Pacífico, né, nas ilhas vulcânicas do Sudeste Asiático. Legal. Nova Zelândia, tudo ali. Esses vulcanismos estão associados sempre ao limite convergente, né? Poços de Caldas, não. Poços de Caldas, você vê que a gente está no interior da placa sul-americana, né? Então, bem afastado dos Andes e bem afastado do litoral, né? Então, ele é um magmatismo que ocorre no interior da placa. Sempre se questionou o que foi da onde veio esse magma no interior de uma placa, né? E existem dois modelos na literatura aí, nos artigos científicos sobre o tema, né? Hoje prevaleceu durante muito tempo e hoje o viés está mudando, né? Então, de qualquer maneira, você teve uma fonte de calor que ascendeu do interior do planeta para a superfície, né?
E esse vulcanismo, o que acontece? Você tinha uma placa continental, que é essa mesma placa que na hora que você desce a serra, que você chega ali em Águas da Prata, São João, Sim. ou você vai para o Machado, para qualquer lado que você se afasta da caldeira vulcânica de Poços, aquelas rochas são rochas muito mais antigas, né? São rochas de 120 milhões de anos, no caso, quando você vai para o interior de São Paulo. São rochas de 500, 600 milhões de anos, quando você vai em direção a Caldas. São rochas de até 2 bilhões de anos, quando você vai ali em direção a Caconde e outras regiões, sabe? Olha que legal. Então, essas rochas, elas já existiam, ela formava aquela crosta continental. Esse magma, que independente do motivo que ele acendeu, vamos só falar que ele acendeu do interior, do núcleo, ele conseguiu atravessar toda essa crosta continental pré-existente e ela foi gerando como se fosse um domeamento, né? Vai estufando. Essa crosta ela vai inflando, ela vai estufando, vai gerando uma parte mais alta. A gente tem uma imagem, não tem, Fernando? Vê se a gente consegue colocar a imagem lá para nós. Coloca aquela imagem do modelinho, que são 6 desenhos. Aí, olha, isso daí seria mais ou menos essa sequência, né? Você tem ali na figura 1, né, em cima, o magma vai acendendo e vai gerando esse domo. Vai colocando uma pressão em cima dessa camada de cima. Isso, né? Vai empurrando essa crosta pré-existente e vai estufando ela. Chega num ponto que esse estufamento ela vai gerando uma distensão, vai abrindo espaço. Né? Como se você tivesse seus dedos aqui, a hora que você vai subindo, ele vai gerando ali aquela figura 2. Essas fraturas que são geradas, elas servem como um canal para o magma que estava ascendendo do manto conseguir percolar pelo longo da superfície. E ao longo dessas fraturas, o magma vai extravasar na superfície, seja aqueles derrames de lavas incandescentes que vão descendo pela encosta, né? Ou seja, um vulcanismo mais explosivo, que você vai ter aquele fluxo de detritos, lama e lava e sedimento e rocha, tudo misturado, que começa a gerando aquele vulcanismo mais explosivo. Legal. Né? Então, esses dois tipos de vulcanismo foram associados, foram se intercalando por um longo período de tempo. A gente não consegue dizer, mas assim, no mínimo 5, 10 milhões de anos, essa caldeira vulcânica aparentemente ficou ativa pela sucessão de rochas que a gente vai encontrando, né? À medida que esse magma que estava ali, ele vai diminuindo a sua quantidade e não vai tendo mais aquela força para extravasar na superfície, ele vai se acomodando ali embaixo, né? Na figura 3. E aí o que acontece? Todos esses blocos que foram fraturados durante o domeamento, eles começam a ceder e começam a reencaixar, vamos dizer assim, né? Exato. Esse meio, né? É isso aí. Ele vai afundando de novo no interior dessa caldeira vulcânica que está se desenvolvendo, né? A hora que ele afunda, ele gera uma pressão embaixo. O magma que estava em maior profundidade, com aquela pressão, ele é expelido para a superfície. É a figura 4. Na hora que ele é expelido, ele ascende ao longo de toda essa forma anelar, né? Que é a caldeira vulcânica. E isso daí vai gerar um sorgimento das bordas da caldeira vulcânica. Esse sorgimento, ele formou o que a gente chama de dique anelar, né? Esse dique anelar é o que forma a topografia atual do relevo. Depois né? a gente mostra aquela outra imagem do corte, muito legal aquela. Exato, a gente já vai detalhar um pouco mais a topografia, porque isso é uma questão que é onde que todo mundo consegue visualizar, né? É a parte mais legal. Na hora que isso daí gerou esse magma que acendeu e formou esse dique anelar com essas bordas soerguidas, o interior ainda continuou com ressurgências do magma. Então, o interior da caldeira vulcânica, a gente hoje já foram mapeados cerca de 12 pontos exalativos, com vulcões ressurgindo, soltando lava, parando, soltando fumaça. E
atividade hidrotermal, né? A gente não tem evidência, não dá para dizer, mas poderia ter desde pequenos vulcões ali dentro, 7, 10, 12 vulcões emanando material para fora, como fontes termais, como gases, também podem ter existido nisso daí. Porque uma das características é a intensa circulação de fluidos que tem dentro dessas câmaras magmáticas, né? Muitos delas, você vê a hora que você chega em caldeiras vulcânicas, que ou vulcões que você chega em altitude, muitos deles são lagos, né? Os grandes lagos andinos que a gente encontra são crateras vulcânicas, né? Que foram alagadas e formaram grandes lagos. Entendi. Né? E até que esse magmatismo o tempo foi acomodando, tudo foi se aquecendo, aquela ascensão de magma do manto para a superfície foi cessando e a caldeira foi se resfriando e está aí até hoje sofrendo ou passando pelas intempéries da natureza, né? A chuva, a variação de calor das estações, do dia, da noite. E o risco, obviamente, disso voltar a eclodir não tem, né? Não tem, porque isso daí cessou, né? Foi uma anomalia. Os autores novos que estão estudando isso daí não gostam de falar que é uma anomalia térmica. E está mais relacionado a algum evento de extensão que teve nessa placa continental, né? Essa placa estava ali, alguma coisa fez com que ela começasse a se estender. À medida que ela vai se afinando, ela vai se alongando, esse movimento distensivo, que vai divergente, ela vai fazendo isso e forma que o manto que está embaixo ele vai ascender por um processo de descompressão adiabática. Ou seja, ele vai, à medida que você gera espaço na superfície, o que está embaixo ascende. Na hora que ele sobe, você diminui a pressão. A diminuição da pressão gera fusão. Então, a rocha que estava sólida ali, ela se funde e acende na superfície. É um processo um pouco diferente daquele que a gente teria se fosse uma anomalia térmica, porque a anomalia térmica você vai ter algum ponto quente ali dentro, esse ponto quente, o magma quente sobe, o material frio desce, né? Esse magma quente subiria por uma anomalia térmica. Então, a diferença dos modelos que eu comentei antes é mais ou menos essa. Uma é uma anomalia térmica vindo e subindo, a outra é um processo de extensão que vai gerar uma descompressão e vai gerar a fusão do manto por alívio de pressão. Perfeito. E a diferença disso da caldeira para um vulcão, então, nada mais é do que todo esse trabalho, essas fissuras que abriram e não deixaram eles transformar num vulcão mesmo, né? Onde que todo mundo sabe, o vulcão tá, a lavinha sai dali de cima, igual o vulcãozinho, o nosso exemplo aí ao lado. Não, o processo às vezes é até um pouco maior. Porque, que nem eu falei, as cadeias vulcânicas que você tem aqui na América do Sul, dos Andes, ela é um arco de vulcões. Não é um vulcão isolado, é um vulcão ao lado de outro por 5 mil quilômetros. Nossa. Né? Que você vai desde a Patagônia até o Alasca, você tem vulcões. Então, isso daí é um alinhamento de vulcões gerado pelaquela placa toda do Oceano Pacífico que está convergindo ali para baixo. O nosso, a gente está no interior do continente e algum evento de abertura de espaço ou de anomalia térmica, gerando esse magma no interior da caldeira. Hoje, com o movimento das placas tectônicas, podem surgir novos vulcões? Surgem constantemente. Constantemente? A gente falou agora há pouco sobre os limites convergentes, que formam os Andes, né? Mas você tem as dorsais mesoceânicas, que são cadeias de vulcões que estão debaixo do Oceano Atlântico. Essas cadeias de vulcões, elas têm um vulcanismo constante. Deve estar tendo uma erupção vulcânica lá agora. Ela é constante, todos os dias você tem vulcanismo nos limites divergentes de placa, né? Porque aí, de novo, você já está abrindo espaço, o magma do manto está subindo, só que a gente não enxerga esse vulcanismo porque você tem o oceano em cima, mas no fundo oceânico você está tendo esse vulcanismo. Bacana. E, Theo, nós temos de vários tamanhos, né? Tipos de vulcão, vulcão pequeno, vulcão grande. Sim. Hoje a caldeira vulcânica, você comentou uma vez comigo que é a segunda maior caldeira vulcânica do mundo, é isso mesmo? Essa é.
A primeira fica na Rússia, né? E ela é muito maior, tá? Acho que ela é um pouco mais que o dobro da nossa aqui. É legal. Mas a gente ainda continua sendo a segunda maior caldeira vulcânica. E no Brasil tem vários outros vulcões, vamos dizer assim, né? Existem, sim. Bacana. É interessante falar, Theo, por que a gente chega nesse tema, né, e nessas informações? Porque a gente sabe que os produtos hoje da região vulcânica, seja o azeite, o avocado, o café em especial, né, considerado um dos melhores cafés do mundo, o café da nossa região. Nós temos vários outros produtos relacionados à nossa região vulcânica e a gente se pergunta, será que essa formação geológica e essa caldeira vulcânica influenciou realmente num terroir que pudesse realmente levar uma qualidade diferente, até os vinhos, né? A gente tem excelentes vinhos por aí, que pudesse levar a essa grande qualidade. A gente sabe que, por exemplo, o vinho tem que sofrer, né? O solo do vinho tem que ser um solo bem sofrido para que a parreira ela sofra realmente e possa dar um tanino mais sustentado ali na uva para dar um bom vinho. Por um outro lado, você tem um café que você tem que ter os grãos de cafés bonitos, fortes, com bastante suco ali de repente, para ter um bom café. Já o azeite eu não entendo muito de azeite, mas o Moacir vai vir para cá falar com a gente. Até o Rodney, um cara especializado em azeite também, em plantações de azeite, vai estar com a gente aí. Enfim, nós vamos falar bastante coisa sobre a região vulcânica. Nós vamos falar sobre café, sobre azeite, nós vamos falar sobre vinhos, vamos falar sobre o terroir, vamos falar sobre o avocado. Puxa, nós temos uma infinidade de assuntos para tratar sobre a região vulcânica. E o que é legal é que a região vulcânica, né, existem várias outras associações, como a própria Associação dos Cafés Vulcânicos, que está fazendo um marketing muito legal em cima da nossa região. E nada mais bacana do que você juntar de repente um conhecimento, né? Somar todas essas informações em um canal somente, para que ele fique eterno e lá na frente a gente possa colher os frutos, né, de quem quer saber um pouco mais sobre o vulcão e café, vulcão e azeite. O que é o vulcão? Existe, não existe? Então, sim, por isso que tem aqui a Conexão Vulcânica para falar sobre isso. Tá? Tem algum outro exemplo no Brasil de caldeira vulcânica formada? Você conhece? Você tem conhecimento disso? Existem com diferentes idades, né? Então, esses vulcanismos que a gente encontra dentro do território brasileiro, a gente tem várias regiões vulcânicas, tá? Por exemplo, toda a terra, a maior de todas, né? O exemplo é toda a região de terra roxa, que a gente estuda nos livros lá de São Paulo, sim, Paraná, Rio Grande do Sul, que tem forma aquele solo propício. Sim. A terra roxa ela é formada em cima de uma rocha vulcânica, né? Que é um vulcanismo um pouco diferente do nosso, mas foi o vulcanismo gerado durante a separação da quebra do supercontinente Pangeia e a separação do Brasil, da placa sul-americana, da África. Né? Então, isso daí foi realmente uma grande anomalia térmica que veio e derramou, acho que milhões de quilômetros cúbicos de magma que extravasou ao longo de todos esses estados. Né? Você tem ainda no sul de Minas, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Olha. Todas essas rochas, que a gente consegue ver muito, uma paisagem linda, são os cânions do Rio Grande do Sul. Né? Os cânions de Aparato da Serra, de Fortaleza, elas estão todas esculpidas nessas rochas vulcânicas dali, que geram a terra roxa, que é uma das terras mais férteis do Brasil. Então, sim, essa parte vulcânica, essas rochas vulcânicas, elas formam solos com umas características excepcionais. E Poços tem uma característica única. Põe a caldeira vulcânica de Poços aí para nós, Fernandinho. Isso daí é um modelo digital do relevo. Né? As cores mais escuras são as altitudes mais altas e as cores mais claras são uma altitude mais baixa. Né? Então, você consegue ver nessa imagem o formato direitinho do dique anelar. Né? Ali na parte de cima, norte, não pus, mas acima é o norte, você tem a Serra de São Domingos, sim, com o Pico do Cristo ali, ela vai formando esse anel, chega aqui na parte de baixo,
que é o Pico do Gavião, o marrom mais escuro aqui embaixo. Sim. E a caldeira vulcânica ela fecha aqui, tá? Legal. Essa daqui já é a Pedra Branca na região de Caldas, que ela não faz parte do complexo vulcânico. A caldeira vulcânica ela fecha mais ou menos nessa parte aqui. E aqui você observa no interior dela como você tem várias feições redondas também. Sim. Porque seriam esses outros pontos de exalação de magma no interior da caldeira. Tá? Põe aquela imagem do corte, Fernando. Passa a outra, por favor. Essa imagem é super legal. Esse é o mapa geológico da caldeira vulcânica, tá? Aqui cada cor representa um tipo de rocha, né? Então, por exemplo, e aqui está em ordem. O que está aqui embaixo são as rochas mais antigas e lá em cima são as rochas mais novas. E é possível ver, por exemplo, depois eu sei que você vai explicar cada um deles, mas, por exemplo, se eu pegar um carro e ir numa dessas regiões ali, por exemplo, no Alto do Cristo, eu vou ver aqueles tufos vulcânicos, os arenitos, se eu chegar ali perto da Pedra Branca, não sei se é Pedra Branca, não, do Pico do Gavião ali de repente, ou ali naquele canto, seria qual ali, hein? Ali, tem, cada uma dessas rochas tem as suas localidades que a gente consegue visualizar melhor. Mas é aquela coisa que eu falei para você, toda vez que você subir, você vai encontrar provavelmente essas rochas aqui que é o Tinguaíto, tá? Porque ela forma o relevo mais alto. Entendi. Então, quando você sobe o Cristo a pé, quando você estiver depois da mata, você começar a escalar, você vai começar a ver aqueles paredão de rocha. Todas as rochas que você está olhando ali são esse daqui, o Tinguaíto. É a rocha vulcânica. Ela não é a lava nem o fluxo piroclástico, mas ela é uma rocha subvulcânica. Você vai ver uma rocha cinza, que você olha e não identifica nenhum mineral, é uma massa cinza, esverdeada. Você só olha, é duro, aquilo dali é o Tinguaíto. Isso daí a gente que anda muito sempre de bicicleta, as coisas, toda hora que você estiver subindo um morro, provavelmente você está subindo esses Tinguaítos, porque eles formam a parte do relevo mais alto. Na hora que você está no interior, ali a hora que você vai para a região do aeroporto, ou então ali na João Pinheiro, próximo do VN, ali você vai encontrar as rochas plutônicas, que teve um tempo de cristalização maior, então você olha para ela. Depois eu até vou mostrar algumas imagens para você diferenciar esses tipos de rochas. Né? Os arenitos, que seriam as rochas dessa crosta continental que já existia antes de ter a caldeira vulcânica, ela foi soerguida na superfície. Então, quando a gente vai ali atrás do shopping center, ou atrás dali das concessionárias, da Toyota, da Poços Tech, ali atrás você já teve por muito tempo a explotação de areia. Né? Essa areia seriam esses arenitos aqui dessas rochas mais antigas, são rochas com 120, 150 milhões de anos. Né? Então você tem sim, cada ponto desses que você vai, isso é uma coisa curiosa você falar, sabe que eu teria um dia à disposição, e se caso alguém tenha interesse, de nos acompanhar numa excursão de campo, onde a gente pode passar por esses lugares e visualizar na paisagem as feições que você vai ter da topografia, que a gente consegue ver isso de uma maneira linda, como ver os diferentes tipos de rochas vulcânicas para a gente poder começar a diferenciar isso daí. A gente consegue ter ver assim, algum resto de lava, alguma coisa assim, daquele que você fala, vai em tal lugar, lá você vai achar aquelas rochas ali são... Exato. Sim, com certeza, porque o geólogo, o que ele faz? Ele é um estudioso das rochas, ele lê as rochas com base nas texturas, dos minerais que compõem a rocha, da sua composição química, da sua composição isotópica, da estrutura, da textura, e isso daí que vai nos revelando o que pode ter acontecido. Então, por isso que a gente consegue saber desses monte de nome estranho aqui, porque muitas vezes a geologia tem esses nomes, né? A gente consegue elencar uma ordem, quem é mais antigo, quem é mais novo, tudo isso em relações de campo, né? Lendo as rochas no campo. Tudo surge no campo. A gente depois vai para o laboratório para fazer alguns detalhamentos disso. Legal. Mas a gente consegue ver tudo isso em campo. Isso é tudo nome de filho de geólogo, né? Eu tenho um filho que chama Fonolito, outro, a minha filha Nefelina. E o Lujaurito e Chibinito, isso daí daria um nome de gêmeos, né? Esse é o Lujaurito e Chibinito. Não, a dupla sertaneja. Dupla sertaneja.
Brincadeira também, né? Bacana demais. Volta lá, põe lá o próximo. Naquele corte, que é muito interessante, o Fernando, aquele corte lá. Esse daí também é um modelo digital, né? Esse daí é uma imagem de satélite, né? Que foi feito um tratamento para realçar as cores, tá? O que a gente viu lá, a feição anelar, você vê que as partes mais altas, que estão em verde, né, são as bordas da caldeira vulcânica, e aqui embaixo você tem essa linha aí que está cortando a figura, que é um perfil, né? Então no perfil a gente consegue ver ali do lado a Poços de Caldas, né, a Serra de São Domingos, a cidade dentro desse vale, né, outros picozinhos que tem no interior. Você vai atravessando toda a caldeira vulcânica e chega aqui no Pico do Gavião em Andradas, né, que seria essa parte mais alta também. Então isso daqui seria o perfil que mostra as bordas da caldeira vulcânica, né? E só para falar também, voltando àquele slide anterior que a gente estava falando dos nomes lá de coisa, eu acredito que cada uma daquelas rochas, né? Sim. Daquelas rochas formam um terroir diferente. É até interessante, de repente, um agrônomo entender realmente, poxa, qual agricultura seria interessante para esse tipo de rocha. Sim. Né? Porque hoje as plantas elas são alimentadas por minerais. Então, de repente, uma parreira lá no arenito é interessante. De repente, uma plantação de tomate no fonólito lá é interessante. E sabe, ter esse casamento. Hoje existe algum estudo, existe pesquisa? Você tem conhecimento de que estão pesquisando alguma coisa nessa região, Theo, ou não? Sobre o terroir, tem algum detalhe sobre o terroir, específico? sobre aprofundar mais um pouco na parte da região vulcânica nossa ou não? Não, eu acho que isso daí talvez seja uma janela em aberto aí para a gente poder avançar nesse estudo, né? A gente muitas vezes se baseia nisso daí, a agricultura, ela seja por exemplo, a gente sabe que o café tem uma afinidade grande com a altitude, né? Sendo que aqueles cafés mais premiados do mundo, que virou uma moda, é o Geisha, eles são cafés plantados em altitudes acima de 1.800 metros. Sim. Então, saber a altitude, ela pode te gerar uma feição diferente. O solo, a rocha primordial que teria, cada tipo de rocha vai formar um solo diferente, né? E a mesma rocha em altitudes diferentes formam solos diferentes também. Então, o solo que a gente encontra no topo da montanha e o solo que a gente encontra na base, não tendo variação da rocha, ela vai gerar solos diferentes. Bacana. E esse solo diferente pode, com certeza, ter uma influência maior no terroir da plantação, né? Do cultivo do que está sendo feito ali, né? Mas agora, eu não conheço um estudo que detalha isso. Eu conheço bastante Você estudos. tem uma empresa hoje, né? Hoje eu tenho uma empresa. Vulcano. Vulcano. Ela é especializada em quê? É uma consultoria geológica. Olha que bacana. A gente faz uma consultoria tanto na parte de pesquisa mineral, né? Então, olha, eu quero saber se na minha área tem elementos terras raras, se tem zircão, se tem bauxita, molibdênio, são outros minerais que tem aqui, né, na nossa caldeira. Eu faço essa pesquisa mineral, não só em Poços, né, mas no Brasil todo, né? Tem a parte de pesquisa mineral, mapeamento geológico. Atuo na área de geotecnia, para ver a estabilidade da encosta, a resistência do solo, para fazer a construção de grandes obras, de prédios, ou em regiões que têm um relevo com maior declividade, para ver se aquele solo tem perigo de ceder, de ter deslizamento, de não ter, como que vai fazer a fundação, né, a parte de geotecnia, e na parte da água também, da hidrogeologia, para fazer, eu preciso abrir um poço, preciso fazer a outorga da água, preciso saber a composição da minha água, dá para aproveitar essa água para alguma coisa, então faço análise química da água, faço o processo de outorga legal. Bacana. Nessa Muito parte bom. toda aí. E Theo, você acredita que essas mudanças climáticas que tanto falam pode influenciar na parte vulcânica nossa? Ou você acredita que
pode sim, ou daqui a alguns milhões de anos? O que você fala? Esse é um assunto bem amplo, né? Isso daí, pensando só em poços, a feição que a gente tem realmente que destacar é por ter esses diques anelares formando o entorno de Poços de Caldas, isso daí forma um microclima, né? Que você sabe, você está em Poços, de novo, esse microclima interfere 100% também no terroir seu. Influencia totalmente, Então, esse microclima que a gente tem aqui, que é um clima de altitude, chuvoso, isso daí é uma feição que decorre do relevo, da paisagem, né? Então, quando as correntes de vento, as frentes frias, frente quente, a hora que ela chega ela vem sempre num relevo mais plano, na hora que ela chega aqui, ela encontra essa cadeia de montanhas, ela vai acender e isso daí vai gerar uma diferença. Isso daí contribui para o desenvolvimento do microclima, para as especificidades do terroir que a gente encontra no solo da região. E pode influenciar, inclusive, na água que a gente toma, né? Com certeza, na água. Nos rios que a gente tem aqui ao redor, né? Nas represas. Sim, porque a nossa água que a gente tem aqui em Poços são todas águas meteóricas, né? Ou seja, é água da chuva. São água da chuva que elas vão percolando. Esses sistemas de fratura que a gente estava discutindo ali na hora que foi formada a caldeira vulcânica, muito dessas fraturas, elas permanecem abertas até hoje. Então, é onde a água da chuva percola. Por isso que a gente tem as fontes de água fria aqui em Poços e temos as fontes de águas termais, né? O que é a diferença? É a profundidade com que a água da chuva consegue percolar. Entendi. Então, quando a gente pega uma nascente de água fria, essa água ela vai estar a 20, 40 metros, 20 metros de profundidade, no máximo. Na hora que você começa a pegar a água termal, ela vai aumentando de profundidade, 40, 60, 80 metros. Então, eu acho que eu tenho uma conclusão. Talvez o pessoal ache que as nossas águas são quentes por causa do vulcão. Você acha que tem a ver ou não tem a ver isso? Porque se você for olhar, de repente lá São Lourenço tem água quente também. E aí? Isso é um ponto que existem alguns trabalhos, né, na literatura que discute isso daí. A gente sabe que a água hipertermal, que, por exemplo, é da água dos macacos, da fonte de Botelho, elas têm uma emanação natural de 40, 44 graus. Se isso daí for só por origem de profundidade, essas águas provavelmente elas vêm de 1,5 km de profundidade. Nossa. Ou seja, 1.500 metros. Então 1,5 km do solo nosso é quente. O solo não. Eu tô igual aqueles alunos que acabou de passar na faculdade, todo curioso. Os pesquisadores que estudaram isso daí, eles acham que mais está relacionado com a velocidade de percolação da água. Então, quanto maior a agitação da água em profundidade, mais ela pode se aquecer. Mas existe um outro fator que eu acho que ele não é tão bem quantificado, é que a composição, a gente não falou nada da composição dessas rochas vulcânicas, né? Mas essas rochas de poços, elas são toda rocha, ela tem uma alta concentração de radioatividade natural, tá? A radioatividade natural das rochas de poços, ela é maior do que rochas que não estão relacionadas à caldeira vulcânica, tá? E isso a gente teve a INB explorando urânio aí por muito tempo. Se o nosso conhecimento de utilização desses elementos radioativos, em vez de ter sido desenvolvido no urânio, tivesse desenvolvido no tório, que é outro elemento radioativo, Poços também teria grandes reservas de tório, talvez até maior do que de urânio. Então, ou seja, essas rochas elas têm minerais radioativos na sua composição. Urânio, tório, potássio, randônio, tá? É difícil. Por que tem a discussão na literatura, né? Porque às vezes o que faz com que a Terra tenha o seu interior vivo e que força é essa que move as placas tectônicas que existem no planeta Terra e que a gente não vê em outros planetas do Sistema Solar? É exatamente o decaimento radioativo. A hora que você tem esses elementos, urânio, tório, potássio,
e ele vai sofrendo decaimento radioativo, né, que no colegial a gente estuda como a meia-vida dos elementos. Cada vez que ele vai sofrendo, ele gera uma cadeia de decaimento radioativo e vai liberando partículas alfa, beta, gama, e essas partículas têm uma quantidade de energia enorme, né? Você vê, por exemplo, as bombas nucleares. Então, esse decaimento natural dos elementos gera calor. Essa é a principal fonte térmica do interior da Terra, tá? Falando em grandes profundidades, falando lá no manto terrestre, coisa de 50, 100 quilômetros, 200 quilômetros de profundidade. Quem gera esse calor no interior da Terra? O decaimento radioativo. A pergunta que sempre se espelha é: esse decaimento radioativo que ocorre no manto terrestre é o mesmo responsável por aquecer as águas termais? Já que a gente tem uma rocha com alta concentração? A janela de comparação é muito grande. Uma a gente está falando de uma escala do tamanho da Terra, com centenas de quilômetros, a outra a gente está falando de uma água da chuva que percola em profundidade e sofre esse aquecimento. Tá? Eu acredito que sim. Existe uma... é 100% a água termal de Poços por causa do decaimento radioativo? Não. Muito vai pela percolação ao longo dessas fraturas e você vai gerando um atrito da circulação da água com a parede da rocha e isso gera um aquecimento. Mas eu acho que existe um componente natural, sim, gerado do decaimento radioativo, né? Sendo que até nas placas das fontes termais de Poços tem lá a água mais radioativa das Américas, né? Isso daí não é segredo, está lá. Então fica sempre essa questão aí. E você acha que, voltando aqui um pouquinho para a caldeira vulcânica, essa caldeira ela tem influência também nas regiões ao redor dessa caldeira? Então nós fizemos lá, você explicou, né? Foi aquela formação. O que essas cidades ao redor ganham com isso daí? Por exemplo, Águas da Prata, Caldas, Andradas, Bandeira. O que essas regiões têm algum ganho por essa formação geológica, por essa formação da caldeira? Eu acredito que sim, com certeza. Porque quando a gente tem esses movimentos das massas de ar, né, ela chega e encontra essa topografia, o efeito disso daí não vai só para o interior da caldeira vulcânica, ela vai nas suas bordas, né? Então pode, com certeza, a quantidade de chuva, a quantidade os ventos, o clima da região, dessas cidades que estão ao redor, são totalmente influenciáveis. Bacana. Sim, com certeza. Fernandinho, vamos para nas rochas lá. Achei muito interessante aquela questão das rochas lá também. Isso daí seria uma simulaçãozinha, né? Como que seria essa caldeira vulcânica de Poços, né? Você tem essa parte das bordas mais alta, que são o dique anelar, onde está o Tinguaíto, né? E o interior dela são os pontos de ressurgência, né? Então você teria aqui em vermelho a câmara magmática em profundidade, onde teria o magma ali, e esse magma procurando canais de percolação para conseguir subir na superfície. E como que eles comprovam que hoje não existe magma tentando chegar na superfície? Porque já resfriou. Porque já resfriou. Já. Entendi, legal. Aí, essas rochas que cristalizaram em profundidade geram as rochas plutônicas. Ou seja, são rochas que a gente vai mostrar algumas fotos, a gente consegue olhar para os e olhar para elas e consegue ver diferentes minerais. Porque teve tempo para esses minerais crescerem e formar a rocha. Já na rocha vulcânica, é o mesmo magma, né? Você vê os condutos, ele acendeu, só que ele chegou na superfície. Esse magma, ele devia ter uma temperatura na casa de 900 graus. É a temperatura estimada para esse tipo de composição. Na hora que ele chega na superfície, ele encontra a superfície com 20 graus de temperatura, 30, 20, 10, 20, 30. Ou seja, o contraste de temperatura é muito grande. Aí o que acontece? A rocha se resfria rapidamente. Ao ela se resfriar rapidamente, ela não tem tempo para os minerais que estão, para a química que está ali dentro desse magma, se juntar e formar os minerais. Vamos ver as rochas para você ver as diferenças de textura. Essa daí é a rocha
plutônica. Isso tudo é da nossa região. Tudo isso aqui a gente acha aqui. Tudo aqui a gente não tem. Legal. Tudo daqui. Então o que acontece? Você olha, você consegue ver uns minerais beges, você consegue, formando essas ripinhas, você consegue ver os minerais pretos, você consegue ver os minerais marrons, né? Uns marrom mais claro, um marrom mais escuro, uns mais arroxeados. Ou seja, isso daí são diferentes minerais. Como que a gente consegue enxergar isso a olho nu? Porque essa rocha, que é aquela da câmara magmática, ela se resfriou em profundidade. Então, pode ter sido centenas, milhares de anos para isso daí se resfriar. E aí todos aqueles elementos químicos que estavam ali dissolvidos no magma foram se agrupando e foram formando esses minerais. Tem um processo de cristalização, né, que a gente estuda isso com mais detalhe na geologia. E aí você consegue reconhecer a olho nu os diferentes minerais, pelas cores e pelas formas, né? Isso gera textura, né? Agora passa a outra para você ver. Aí, você vê? Você consegue ver uns minerais cinza, branco, roxo. Ou seja, você sabe que essa rocha, ela se cristalizou numa profundidade maior. Né? Agora passa para a próxima. Essa daí é a rocha vulcânica. É a rocha que a gente vê a hora que vai subir o Cristo a pé. Você vai encontrar essa rocha aí. A mais comum, né? É a mais comum. Nas montanhas, né? Nas montanhas, mais comum. Então, essa daí é a rocha vulcânica. Você olha para ela, você não consegue identificar. Cadê aqueles minerais brancos? Cadê os pretos? Cadê os marrons, claro, marrom escuro? Você vê toda uma massa cinza esverdeada. Né? Por quê? E a rocha, a hora que a gente faz a composição química delas, a análise química, é a mesma composição. Elas são idênticas. É impressionante. É a mesma composição, ou seja, elas são parentais. Ela é a mesma rocha, só que uma se resfriou em profundidade, a outra se resfriou na superfície. Pô, isso é bacana. Tá? Tem mais? Tem mais rocha? Essas daí são as rochas piroclásticas. Né? As piroclásticas são o vulcanismo explosivo, que gera aquele monte de fluxo de detritos na superfície. Né? Na hora que ela chega, ela vai caindo, ou ela vai caindo lentamente, e vai caindo, ou vai gerar aquele fluxo que vai descendo na ladeira e vai formando aquela... É o vermelhinho do vulcãozinho que vai descendo, não é? O vermelhinho seria mais... a parte de baixo. A vulcânica, a cinza. Essa piroclástica, só que quando tem aquela explosão, explode e gera aquela nuvem de poeira. Entendi. E aí depois ela começa a cair. Né? Recentemente, lembra que teve um vulcão na Islândia que entrou em erupção e fechou os aeroportos da Europa inteiro, 500 quilômetros de distância, 2 dias depois? Ou seja, o vulcão jogou aquele monte de poeira na superfície, ela subiu e de repente ela se espalhou pela superfície do planeta e de repente começou a cair. E na hora que caiu, ela foi... Então, essas daí são as rochas vulcanoclásticas ou piroclásticas, né? Então... Você vê que você tem camadas diferentes, porque à medida que vai caindo uma, vai formando outra. Então tem toda uma sequência essa foto aí. Da nossa região? Esse daí é o corte, perto da Unifal, onde a gente... perto do Golfe ali. Que legal, é a encosta do Golfe, atrás disso daí é o Golfe. Olha, então quem passar lá consegue visualizar essa informação. Bacana. Isso daí ele fica entre o Golfe, entre a Unifal e o Golfe. Bacana. Tem mais alguma foto, Fernando? Isso daí foi um trabalho muito bem feito aí pelo pessoal da Unifal, estudando as rochas do entorno, né? Olha, que legal. Isso daí também são as rochas piroclásticas. Você vê que, diferente das outras que você identifica os minerais compondo uma rocha, isso daí, cada fragmento é um tipo de rocha. Então você tem aí fragmento da rocha vulcânica, fragmento da rocha plutônica, de diferentes tipos de estágio, ou seja, é um aglomerado. É uma mistura de várias coisas, porque na hora que vem aquele vulcanismo explosivo, ele sai quebrando, fragmentando tudo e vai levando todo o material. E esse material vai extravasar na superfície ali, formando esse aglomerado aí, que é uma mistura de todas as rochas que a gente tem. Tá? Essa daí também seria uma parte aí da rocha vulcanoclástica. Tá? Muito bom, Telzinho. Põe aquele videozinho lá para a gente ver, que é o modelo geológico
que o Serviço Geológico dos Estados Unidos fez um simulado no laboratório para ver como que seria, né, essas formações de caldeiras vulcânicas no mundo, para qualquer caldeira vulcânica. Então tem um videozinho aí no YouTube. Nesse vídeo, essa pesquisadora do Serviço Geológico, ela começou a bombear, e você vai vendo que dentro da caixa de areia, a caixa de areia vai começar a estufar. A hora que ela vai estufando, ela vai gerando aquelas fraturas, que são os canais por onde o magma extravasou, seja na forma de lava, que é aquela lava incandescente, vermelhinha, escorrendo pela encosta, ou seja, pelo aquele fluxo piroclástico que vai explodindo, né? E aí, que ficou por muito tempo acontecendo isso daí. Ela vai acontecendo, ela vai estufando, vai estufando, vai estufando. O magma que está embaixo aproveita esses canais do domo, extravasa e gera o vulcanismo. Na hora que ela para, aquilo ali para. E de repente, a hora que ela desconecta a mangueira ali daquilo ali, você vê que o centro afunda, o centro colapsa. Na hora que o centro colapsa, as bordas soerguem e formam o dique anelar. Entendi. Né? Que são as regiões mais altas, com o Tinguaíto, plantação de café, principalmente, oliveiras também, e o centro afunda, mas na natureza você continua tendo pequenas ressurgências dentro desse interior dessa caldeira vulcânica. Entendi. Muito bacana, Theo. Fernandinho, tem alguma dúvida, Fernandinho? Nossa, bem rico de informação, né? Interessante, né? A geologia ela é muito visual, né? Então acho que essas imagens ajudam a gente, porque foge um pouco da nossa parâmetro, né? Eu tentei ser o mais simplificar ao máximo, mas sem ser o simplista e deixar menos técnico possível, né? Exatamente. Então, pessoal, baseado em todas essas informações que o Theo passou para nós, o que nós vamos fazer a partir de agora? A partir de agora a gente vai mostrar tudo que está ao redor dessa caldeira vulcânica, seja agricultura, vamos falar de turismo, poxa, por que o turismo está sendo atraído pela região vulcânica, vamos falar das águas também, águas termais, chamar especialistas em águas, vamos chamar os especialistas em cada tipo de plantio, de agricultura, seja café, azeite, avocado, enfim, banana, tem um monte de plantação aí na nossa região que a gente tem que tratar, e também os vinhos, que vem ganhando bastante destaque no cenário nacional e internacional, assim como o azeite também, porque o café já está bem avançado. E é interessante, né? Se você for olhar, por exemplo, o avocado, ele já é exportado, né? Segundo a Green Superfood, que é a dona da fazenda aqui de avocado, eles disseram que o avocado que eles plantam aqui é totalmente diferente do avocado que eles plantam no Chile. E eles estão até estudando o porquê disso, né? Estudando os minerais, né? O que tem dentro daquele avocado lá de minerais, de sais, enfim, para entender o porquê que ele é tão diferente. Provavelmente isso tem a ver com a região vulcânica, com o microclima. Sim. E com o nosso terroir. O café já é referência pela altitude, pelo microclima nosso também. O azeite, com várias indústrias de azeite na nossa região sendo premiadas internacionalmente. Os vinhos com grandíssimo destaque também. Então, a pergunta que será que essa região vulcânica ela influencia realmente nessa qualidade de tudo que nós estamos falando aqui? E influencia, inclusive, no leite, na agropecuária. Poxa, o cara tira o leite, né, no queijo, você está ali com a vaca consumindo ali um capim que veio dessa região vulcânica, que tem aqueles sais minerais, que será que isso tem uma influência também na qualidade do leite? E aí a gente vai desbravar esse mundo da região vulcânica aí por muito tempo e formar aí um conteúdo muito bacana e muito amplo sobre sobre essa nossa região, que é riquíssima, né, e que merece um destaque muito grande no cenário nacional. Sim, eu acredito que sim, viu? E todos os produtores que estão buscando essas melhorias, criando essa identificação, né, com a região vulcânica, sempre que precisar de alguma coisa, quiser conversar, uma consultoria, quiser saber algum mais de detalhe,
para colocar no seu rótulo, no seu material de divulgação. Se quiser que a gente avance numa pesquisa mais detalhada para isso daí, eu puder contribuir, eu estou à disposição. Muito bacana. Theo, tira uma dúvida nossa aqui. Sobre as terras raras. O que são essas terras raras que tanto eles falam dessa nossa região? Tem a ver com a caldeira vulcânica? Totalmente, Aris, totalmente. Os terras raras, eles são um grupo de elementos químicos. Né? Quando a gente estudou química no colegial, a gente sempre ficava olhando aquela parte de cima da tabela periódica, né? E até decorava a coluna 1A, 2A. E aí tinha a parte do meio, que era a coluna B, que ninguém olhava já, só ficava decorando hoje ali na cama, Cubides, Robson Crusoe, né? E decorava a tabela periódica. E tinha um canto que a gente não olhava nunca, que era aquelas duas colunas da parte de baixo. Os terras raras estão ali, né? Eles são um grupo, são metais, tá? Que existe uma aplicação tecnológica fantástica em diferentes áreas, né? O grande foco é na transição energética, né? Então, na produção de motores, na confecção de tecnologia, por exemplo, no touch do teu celular, tem os terras raras que ajudam a ter o touch. Naquele vidrinho do teu carro, quando você faz o elétrico ali, tem... Porque ele é um ímã que não oxida. E você consegue ter um poder de magnetização maior. Né? Entendi. Então ele tem uma série de afinidades, de aplicações. E o impacto que isso pode gerar na nossa região? Obviamente eu sei que não depende da gente, mas com certeza vai gerar um impacto, mas eu soube que é um impacto pequeno, né? Sim. O que acontece no processo de formação dos terras raras? Os terras raras, eles estão no solo da região, tá? Seja no solo superficial ali embaixo ou nas camadas de argila. Então, tanto na bauxita, que também é um solo, como na argila, os terras raras estão presentes. Esses terras raras, eles vêm da rocha, aquelas rochas que a gente mostrou ali, tanto a rocha vulcânica como a rocha plutônica. Só que o que acontece? O processo para a extração da rocha é muito difícil. Você tem que pegar a rocha, britar, moer, pulverizar, jogar um ataque de ácido com pH abaixo de 2 e uma temperatura acima de 700 graus para conseguir liberar esses elementos terras raras da rocha dura. O que acontece em Poços de Caldas? Por esse microclima da região, você gerou uma feição de intemperismo que percolou ao longo desde a formação da caldeira vulcânica, ou seja, há 70 milhões de anos, você tem esse intemperismo que está formando essa camada de solo. Entendi. O intemperismo ele tem essa capacidade de liberar, de intemperizar os minerais que têm os terras raras, alterar ele para minerais secundários que vão se formar dentro da argila. Esses elementos terras raras, eles vão começar a ser lixiviados, como se fossem pequenos, vamos fazer uma analogia, como se você tivesse pequenos grãozinhos de areia, que seriam esses terras raras, eles vão se desprendendo da rocha à medida que esses minerais vão sofrendo o intemperismo, e eles vão começar a percolar. E aí o que acontece? Na hora que ele chega na argila, a argila é uma granulometria, tá? O que diferencia a argila de areia? O tamanho do grão. Só que a argila, ela é um universo à parte, porque existem mais de 2.000 tipos de argilas minerais. E aí o que acontece? A estrutura da argila ela é uma placa. A areia ela é redondinha e a argila é uma plaquinha. Ao esses terras raras, esses elementos químicos serem liberados do mineral, ele vai começar a afundar, vai ser lixiviado. Vai ser lavado da rocha. Na hora que ele encontra a argila, ela tem essa plaquinha, ela tem uma alta capacidade de adsorção iônica. O terra rara passa ali, ela fala, onde você vai? Fica aqui comigo. E aí ele fica, gruda nela e fica. Então, o que é o processo metalúrgico que essas empresas propõem? É pegar essa argila, jogar uma substância química, que acho que é o sulfato de amônia que eles escolheram. Esse sulfato de amônia, ele tem um charme muito maior do que a argila. Ele fala assim, ô terras raras, você que está aí com a argila, vamos dar uma volta comigo. E aí ele vai, vamos, estou cansado de ficar aqui, já faz milhões de anos que eu estou aqui, vamos embora. E sai. E aí ele
passa e vai para essa solução de sulfato de amônio. Na China, antigamente, eles faziam até com sal. Eles lavavam a rocha com sal. Só que isso gerava um problema na drenagem muito grande, né? Porque você ia salgando o solo, salgando a drenagem. O sal também tem a mesma capacidade de atrair os terras raras, mas a amônia ela é menos impactante. Entendi. E aí ela vai gerar um caldo, né? Vamos dizer assim, que nem um café, que vai estar os terras raras dissolvidos ali. Entendi. Ali eles vão fazer um concentrado. Esses concentrados vão ter que entrar depois numa outra processo. E eles disseram que a argila vai voltar para o lugar, né? E aí eles pegam toda essa argila e devolvem ela para o local. A amônia é um adubo natural, né? O sulfato eu não sei muito bem, é a parte metalúrgica, é o que eles estão desenvolvendo aí. Eu sei que eles têm parceria com as universidades aqui, estão investigando isso na sede deles. E ali eles vão pegar essa argila e vão devolver para a natureza sem impacto nenhum. Pode até mudar a topografia, pode ajustar para o que a terra precisa ali. E você tem que pensar o seguinte, Arthur, a concentração de terras raras aqui é elevada? É, bastante elevada. Mas quanto elevada? A gente está falando de coisas de 5.000, 7.000, acho que 3.000 ppm, partes por milhão, por tonelada de rocha. Ou seja, isso daí vai dar, no máximo, 0,2%, 2%. Ou seja, você vai pegar 1 tonelada de rocha, para extrair 0,2%. Que seja 2%, seja 4%, que eu acho que não chega a isso, né? E devolve. Então... Uma fundadinha vai dar. Que você vai ter que fazer isso. E aí o que acontece? Como já é argila, ela já está solta. Você não precisa passar por esse processo de britar, moer, pulverizar a rocha. Entendi. Entendeu? Então ela já vai direto para a parte do ataque químico ali. Muito bom. Telzinho, quer falar mais alguma coisa, querido? Foi excelente, foi muito conhecimento. Se você me perguntar alguma coisa, é igual escola, né? Chega no final do dia e fala, o que você aprendeu sobre geologia? Eu tô frito. Mas é muito legal, muito bacana você falar dessa riqueza, você falar dessa região vulcânica nossa. E como eu falei, tudo a partir de agora do Conexão Vulcânica vai startar por conta desse primeiro episódio que nós gravamos com você. Que bom. Agradeço muito a sua presença aqui, espero que você tenha muito sucesso na Vulcano e vamos continuar por aí. Muito obrigado, Theo. Eu agradeço mais uma vez o convite, é uma enorme satisfação estar aqui e falar desse assunto aí. E o contato do Theo põe na tela, tá, Fernandinho? Põe o contato do Theo na tela, que é importante também aí para quem quiser entrar em contato com o Theo e saber se a sua casa tem uma pedra preciosa também, não custa nada chamar o Theo. É isso aí. Muito obrigado, Theo. Eu que agradeço. Um prazer te ter aqui, valeu. Obrigado.